Se hoje você tem medo da maternidade, talvez esse medo nunca tenha sido realmente seu. Nós fomos ensinadas a enxergar filhos como um problema. E talvez essa seja a frase mais mais verdadeira, mas também uma das mais tristes que eu já falei aqui nesse canal. Se eu parasse hoje e perguntasse para 100 pessoas o que muda quando nasce um filho, eu tenho a impressão de que a maioria responderia quase a mesma coisa, que filhos atrapalham os planos, atrapalham a carreira, atrapalham as viagens, atrapalham a estabilidade financeira, atrapalham o sono, atrapalham a liberdade como um todo. E isso quase nunca é dito com uma tristeza. Essa ideia, ela não vem com essa tristeza, mas muito pelo contrário, ela costuma ser apresentada como um sinal de maturidade, como se enxergar filhos dessa maneira fosse apenas aceitar a realidade. Mas hoje eu quero aqui nesse vídeo te fazer uma pergunta muito simples, mas ela também é muito profunda. Como que nós chegamos até aqui? Oi, se a gente ainda não se conhece, eu me chamo Lízie. Seja muito bem-vinda a esse canal. E aqui nós nós falamos principalmente sobre a beleza de viver a fé católica no cotidiano das mulheres, seja na maternidade, seja no casamento, no trabalho, em tudo aquilo que faz parte da nossa vida, da nossa rotina. Mas antes de começarmos, eu quero te contar uma coisa. Eu sei que muitas de nós não temos tempo para sentar e assistir um vídeo longo do começo ao fim. Então, eu quero que esse vídeo seja uma companhia para você. Eu sei que a vida acontece, tem louça para lavar, tem casa para cuidar, tem comida para fazer, as crianças chamam. Mas se esse for o teu momento, coloca um fone de ouvido. Eu sei que eu me esforço aqui para manter um visual legal no vídeo, mas o mais importante é o conteúdo. Então presta atenção no que eu vou te falar, no que eu vou te apresentar hoje. E eu quero te fazer companhia, né? Coloca teu fone de ouvido, se você for como eu, coloca o fone de ouvido, eu vou lavar uma louça, vou fazer uma comida. E eu espero que esse vídeo faça companhia à tua rotina. E, acima de tudo, que te ajude a encontrar Deus dentro da tua vida comum, dentro da tua rotina, dentro do teu dia a dia. Agora, nós vamos voltar lá para aquela pergunta que eu havia feito lá no começo. Como que nós chegamos até aqui? Porque basta abrir a Bíblia para perceber um contraste muito grande entre a maneira como Deus fala sobre os filhos e a maneira como a cultura fala sobre eles. E aquilo que Deus chama de herança, que palavra, né? Nós aprendemos a chamar de peso. Aquilo que Deus chama de bênção, nós aprendemos a chamar de atraso. Aquilo que Deus escolheu como o caminho para entrar na história da humanidade passou a ser visto quase que como um problema que precisa ser evitado a qualquer custo. E eu não acredito que isso tenha acontecido por acaso. Na verdade, eu acredito que nós não inventamos essa forma de pensar. Nós apenas nascemos dentro dela. Eu tenho 39 anos, acho que sou millennial, não entendo muito dessas negócios. Então, mas ela já estava ali nos filmes que nós assistíamos, nas propagandas, nas novelas, nos discursos sobre realização pessoal, sucesso. Nós aprendemos quase que sem perceber que a felicidade significava manter o controle da própria vida, que a liberdade era nunca permitir que ninguém mudasse os nossos planos, que amadurecer era depender do mínimo, do número mínimo assim possível de pessoas. Você não podia depender de ninguém, você tinha que ser independente. E então os filhos passaram a representar exatamente o contrário disso tudo, o contrário de controle. Porque um filho muda tudo, né? Muda a rotina, muda as tuas prioridades, exige muita renúncia, faz a gente perceber que a gente não controla quase nada da nossa vida.
E pouco a pouco, aquilo que um dia foi visto como uma das maiores bênçãos de Deus, começou a ser tratado como um risco a ser evitado. Mas será que esse medo nasceu realmente da realidade do dia a dia de uma mãe com filho, ou ele nasceu de uma visão de mundo que nós aprendemos sem ao mesmo perceber? É sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje nesse vídeo. Mas antes da gente começar, eu preciso fazer uma pequena observação, mas que ela é importante. Esse vídeo não é pra dizer que basta ter filhos e, nossa, todos os problemas acabaram. Aliás, muito pelo contrário, né? Os problemas não desaparecem, parece que acumula. Também não é um vídeo para ignorar a dor de quem enfrenta a infertilidade, ou de alguém que perdeu um filho, ou que vive circunstâncias que tornam talvez uma gravidez impossível ou extremamente arriscada. É muito pelo contrário. Se essa é a tua realidade, se essa é a tua história, eu espero que você fique aqui comigo até o final, porque essa mensagem, ela também é pra você. Talvez de uma maneira um pouco diferente, mas igualmente profunda. Então, calma, a gente vai aprofundar esse assunto. Hoje nós vamos olhar para esse tema à luz, claro, das Sagradas Escrituras e do Catecismo da Igreja Católica, dos ensinamentos da Igreja e da experiência de homens e mulheres que descobriram algo que a nossa geração, a nossa cultura parece ter esquecido. Mas antes de abrir a Bíblia, antes de abrir o catecismo, eu preciso eu preciso te contar uma parte da minha própria história, porque durante muitos anos eu percebi exatamente como a cultura me ensinou a pensar. Eu via uma gravidez quase que como uma ameaça. Era um peso, como se fosse a pior consequência possível que poderia vir do ato sexual. Eu acreditava que um filho roubaria a minha liberdade, que atrasaria os meus planos, atrasaria meus sonhos, que limitaria tudo o que eu quisesse fazer com a minha vida, que mudaria totalmente, né, os meus planos e a minha vida. Eu realmente pensava assim. E hoje eu consigo reconhecer isso com muita humildade, né? Teve muita meditação. Havia um egoísmo dentro do meu coração, um egoísmo grande, mas também havia uma profunda ignorância. Ninguém nunca tinha me ensinado a olhar para o meu corpo à luz da fé. Ninguém nunca tinha me ensinado a olhar para o homem e para a mulher à luz da fé. Ninguém tinha me explicado por que Deus criou o homem, por que Deus criou a mulher dessa maneira que ele criou. Assim como nós somos, como nós funcionamos. Eu simplesmente absorvi aquilo que eu via ao meu redor, que eu ouvia, que parecia que todo mundo acreditava, todo mundo vivia daquele jeito. E quando uma mentira ela é contada várias e várias vezes, repetida ao longo dos anos, ela começa a ter aspecto de verdade. Esse medo, ele me fez tomar uma decisão que até hoje eu sinto uma profunda dor, uma profunda culpa que eu carrego na minha vida. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu interrompi uma gravidez. E eu ainda quero dedicar um vídeo só sobre esse assunto, porque ele precisa de uma delicadeza, de um aprofundamento que eu não consigo agora dar nesse vídeo. Precisa de um cuidado especial. Mas eu queria contar isso pra você aqui, pra que você entendesse uma coisa muito importante. Eu não tô aqui numa posição de alguém que sempre enxergou a beleza da vida, de Deus. Eu estou falando como alguém que precisou ser profundamente convertida. Eu conheço essa mentalidade, eu conheço esse medo. Essa mentalidade, eu sei como ela funciona, como ela pensa, porque um dia ela também foi a minha mentalidade. E, e foi justamente por isso que quando eu encontrei verdadeiramente a fé católica, algo começou a mudar profundamente dentro de mim, no meu coração. E não aconteceu de um dia para o outro, de uma hora para outra. Foi um processo gradual, né? Foi um caminho que eu tive que percorrer. Mas pouco a pouco eu percebi que o problema nunca tinha sido a maternidade em si. O problema era a imagem que eu tinha de Deus. No fundo, eu acreditava que se eu entregasse a minha vida, se eu entregasse completamente a minha vida a Ele, eu perderia alguma coisa.
que a vontade de Deus competia com a minha felicidade. E quando eu percebi isso, algo me chamou muito a atenção. Não era apenas aquilo ali, não era apenas a minha história, sabe, pessoal? Era a história da humanidade inteira, porque vamos pensar, a primeira tentação que houve no Jardim do Éden não foi simplesmente um convite para o pecado, né? Um convite para a desobediência. Pensa bem, antes de levar Adão e Eva ao pecado, a serpente, ela fez uma coisa muito mais profunda, perspicaz. Ela plantou uma dúvida sobre o coração de Deus. Ela insinuou que Deus não era totalmente bom, que ele estava escondendo alguma coisa, que obedecer significava perder alguma coisa, que confiar em Deus significava abrir mão da verdadeira felicidade. Percebe que essa mentira, ela continua viva até hoje. Aliás, está muito viva hoje. Ela apenas mudou a linguagem. Hoje, essa mentira diz: primeiro construa a sua carreira. Primeiro tenha estabilidade financeira, primeiro viaje, faça suas viagens, primeiro aproveite a sua vida, primeiro realize todos os seus sonhos. E só depois, se ainda fizer sentido, pense nos filhos. Pense em ter filhos. Percebe que nenhuma dessas coisas que eu te falei é má em si mesma. A igreja nunca condenou trabalho, viagens, estudo, a prudência ou o planejamento. O problema começa quando essas coisas deixam de ser meios e passam a ocupar o lugar do próprio Deus. Porque, nesse momento, a pergunta deixa de ser: qual a vontade de Deus para minha vida? Ele que me fez. Qual a vontade dele para minha vida? E passa a ser: como eu faço para garantir que nada, absolutamente nada, atrapalhe os meus planos? E talvez seja exatamente aqui que nasce a maior dificuldade da nossa geração, das próximas gerações também. Nós fomos educados para confiar muito mais nos nossos cálculos, nos nossos planos, do que confiar na providência divina. Nós aprendemos a calcular o custo de tudo: o custo de uma escola, o custo de uma gravidez, o custo de uma pausa na carreira, o custo de tudo, o custo de um filho. Mas quase nunca fazemos uma pergunta que é extremamente importante. Ela é infinitamente mais importante do que essas perguntas. Qual que é o valor de uma alma? Alma. Porque aquilo que tem valor eterno nunca poderá ser reduzido a um cálculo, a uma planilha, a uma manchete de jornal. E é justamente por isso que nós precisamos voltar lá no começo. E não é o começo da nossa própria história. É o começo da história da humanidade. Lá no começo, assim, porque toda vez que a gente esquece quem é Deus, é inevitável que a gente comece a enxergar tudo de uma forma distorcida. Talvez nós nunca tenhamos deixado de amar os filhos, a ideia dos filhos. Talvez nós tenhamos deixado, antes de tudo, de confiar em Deus, no próprio Deus. E quando a confiança, ela desaparece, até mesmo as bênçãos, as maiores bênçãos, começam a aparecer verdadeiras ameaças. E é por isso que, antes de falar sobre a maternidade em si, sobre a paternidade, né, ou até a fecundidade, nós precisamos responder uma pergunta muito mais profunda e muito mais importante. Quem é Deus? Você já parou para pensar quem é Deus? Porque a resposta para essa pergunta, ela muda completamente como nós enxergamos todas as outras perguntas que a gente faz daqui para frente. E é exatamente por isso que agora nós precisamos pegar nas nossas Bíblias e começar lá do começo, né, como eu já falei. E não é para entender quem nós somos. Nós precisamos contemplar o coração daquele que nos criou, Deus. É somente é somente quando olhamos para Deus, diretamente para Deus, que nós começamos finalmente a enxergar os filhos e a nossa própria vida, sabe, a vida em si, com os olhos certos. Quando nós voltamos lá nas primeiras páginas da Bíblia, nós descobrimos algo que muda completamente a maneira como nós enxergamos esse assunto.
Porque lá no começo existe uma pergunta que quase ninguém faz. Aliás, nem vem na nossa cabeça. Mas ela revela muito do que, do que é o coração de Deus, de como ele é. Por que que Deus quis que o homem e a mulher pudessem gerar filhos? Essa pergunta é muito importante. Você já parou pra pensar? Por que que Deus quis que o homem e a mulher pudessem gerar filhos? Porque Deus não precisava. Não precisava de nós para criar novas pessoas, novas criaturas. Ele criou Adão do pó e da terra, criou Eva do próprio Adão. Ele poderia ter continuado a criar humanos, cada ser humano diretamente, sem depender de um pai, de uma mãe. Mas ele simplesmente não quis. E isso não é um mero detalhe. É uma escolha dele, é a escolha de Deus. Desde o princípio, Deus quis tornar o homem e a mulher participantes da sua própria obra criadora. Olha a dignidade disso. Quando um casal acolhe uma alma, uma nova vida, né? Ele não está simplesmente trazendo uma criança ao mundo, como a gente diz. Deus é o único que cria alma. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum médico, ninguém cria alma, só Deus. Ninguém é capaz de fazer isso. No instante da concepção, Deus cria uma alma eterna, única e irrepetível. Nunca existiu alguém igual àquela criança. E também nunca irá existir. Cada pessoa é querida por Deus no momento da concepção desde toda a eternidade. Você é uma pessoa dentro do pensamento eterno de Deus que jamais será repetido. Quando a gente compreende a profundidade disso, percebemos que uma gravidez não é um mero acontecimento biológico. Você não pode reduzir a gravidez a isso. Ela é um mistério, é um encontro entre a liberdade humana e a ação criadora do próprio Deus. Talvez seja por isso que as primeiras palavras de Deus tenham sido tão bonitas, né? As primeiras palavras de Deus ao homem e à mulher. Depois de criar Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, Deus os abençoa. E o que que ele diz? Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Existe um detalhe que muitas vezes passa desapercebido dentro dessa passagem. Porque antes de ser um mandato, e é um mandato, isso é uma bênção. Antes de existir pecado, antes do sofrimento, antes de existir a própria morte. A fecundidade já fazia parte do plano de Deus, da obra criadora de Deus. Ela não surgiu como uma consequência da queda, depois do pecado. Ela pertence ao projeto original da criação. Isso muda completamente a nossa perspectiva. Porque significa que Deus nunca pensou o próprio matrimônio apenas como uma mera companhia, uma pessoa para você caminhar junto, passar a vida. O matrimônio sempre foi uma vocação, sempre foi uma missão, uma participação no próprio plano criador de Deus. E aqui existe uma verdade que São João Paulo II desenvolveu de uma maneira assim belíssima na teologia do corpo. Se você ainda não conhece, é muito bom conhecer, porque o verdadeiro amor, ele é fecundo por sua natureza. Percebe que eu não tô falando que a fertilidade é necessariamente biológica. A própria igreja nos ensina assim. Existem homens e mulheres que são chamados à vida consagrada que nunca terão filhos biológicos. Padres, freiras, né? Mas se tornam pais e mães de milhares de almas. Existem casais que carregam uma dolorosa dor, uma dolorosa cruz da infertilidade e ainda assim vivem a fecundidade. Vivem uma fecundidade extraordinária por meio da adoção, da evangelização, da educação, da caridade e do serviço. Porque a fecundidade ela não significa apenas gerar biologicamente. Significa que o amor verdadeiro, como diz São João Paulo II, nunca permanece fechado em si mesmo. O amor, ele sempre transborda, ele sempre gera vida. E isso acontece por uma característica que não é nossa, do ser humano, sabe? Não nasceu em nós, ela nasceu do próprio Deus. Às vezes a gente fala uma frase tão bonitinha, Deus é amor, né? Como se fosse um clichê. Mas a igreja nos ensina algo que é muito mais profundo que isso. Deus é comunhão, comunhão de pessoas. O Pai ama eternamente o Filho ama eternamente o Pai. E desse amor procede o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Desde toda a eternidade, Deus é comunhão, é relação, é doação. E quando o Gênesis diz que fomos criados à imagem e semelhança, ele não está falando que somos
livres, como Deus, ou inteligentes como Deus. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que nós fomos criados para amar como Deus amou. E como que Deus ama? Doando-se, saindo de si, fazendo existir vida. Por isso que quando um homem e uma mulher se unem no sacramento do matrimônio, ali acontece algo muito maior do que duas pessoas que decidiram dividir a mesma casa, as mesmas contas. Elas recebem uma vocação. Elas se tornam um sinal visível do amor de Deus no mundo. E esse amor possui duas características que são inseparáveis. Ele une e ele é aberto à vida. E essas duas dimensões, elas caminham juntas lado a lado, porque elas pertencem à própria linguagem do nosso corpo. O nosso corpo fala, mesmo quando não pronunciamos uma só palavra. Foi Deus quem escreveu essa linguagem do nosso corpo. E toda vez que nós tentamos reescrever essa linguagem por nós mesmos, né, segundo os nossos próprios desejos, algo dentro de nós acaba rompendo. Talvez seja justamente aqui que a cultura moderna encontre tanta dificuldade, porque nós fomos ensinadas a acreditar que o amor existe principalmente para nos fazermos felizes. Sabe aquela coisa bem egocêntrica? Mas o cristianismo propõe algo muito, muito maior. O amor existe para nos tornar santos. Existe uma diferença entre essas duas visões. A felicidade que o mundo promete depende de controlar todas as circunstâncias. A santidade nasce quando nós aprendemos a confiar em Deus. Mesmo que a gente não possa controlar tudo. E poucas experiências humanas ensinam isso tão bem quanto a maternidade. Quanto a chegada de um filho. Porque um filho, ele muda tudo. Muda os horários, muda os planos, muda o nosso corpo, muda as nossas prioridades, muda até a forma como nós enxergamos o tempo. Parece que tudo passa tão mais rápido. Mas talvez seja justamente por isso que Deus tenha feito da família uma escola de santidade. Porque um filho, ele nos obriga todo santo dia a sair do centro. Ele nos ensina a servir quando estamos cansadas, a amar sem esperar nada em troca, a permanecer quando seria muito mais fácil desistir, a oferecer pequenas renúncias que ninguém vê. E pouco a pouco nós vamos aprendendo a verdadeira santidade, que ela quase nunca acontece em grandes feitos extraordinários e heróicos. Ela nasce na fidelidade escondida do dia a dia. É uma noite mal dormida, é uma refeição preparada com todo carinho, todo amor. É um abraço que a gente dá quando a gente já não tem mais energia. É uma oração bem baixinha que você faz ali do lado da cama do seu filho. Talvez seja por isso que Santa Teresinha dizia que a santidade está nas pequenas coisas feitas com grande amor, porque Deus não mede a nossa vida por critérios de produtividade, igual a gente faz. Ele mede pelo amor, pela confiança, e isso nos leva a uma pergunta muito importante. Se tudo isso fazia parte do plano original de Deus, se a fecundidade é uma bênção desde a criação, se o amor verdadeiro é naturalmente fecundo, é naturalmente aberto à vida, como que nós chegamos ao ponto de pensar quase que exatamente o contrário, como que uma sociedade profundamente marcada e enraizada pelo cristianismo passou a enxergar os filhos como um problema a ser administrado? A resposta para essa pergunta passa por uma mudança silenciosa que aconteceu de uma maneira como começou o mundo, sabe? O mundo começou a compreender o próprio amor. E talvez essa tenha sido uma das mudanças culturais mais profundas de toda a humanidade. Para pensar. Se existe um momento da história que revela definitivamente como Deus enxerga a própria vida humana, esse momento é a encarnação. Por que Deus apenas não criou o homem e a mulher? Para serem
Só homem e mulher. Por que ele criou o homem e a mulher para ser fecundo? Porque ele mesmo não escolheu entrar na história da humanidade exatamente por esse caminho. Eu queria que você realmente contemplasse esse mistério. Por que que Deus escolheu entrar na história da humanidade assim, nascendo? Porque nós corremos o risco de perder o espanto quando pensamos nisso. Pense por um instante o que Deus criou. Aquele Deus que criou bilhões de galáxias no estalar de dedos com uma palavra. Ele poderia ter escolhido infinitas maneiras de entrar no mundo. Poderia ter aparecido já adulto, como ele fez com Adão. Poderia ter descido dos céus revestido de glória. Poderia ter surgido ali na frente dos imperadores, dos reis, proclamando o seu senhorio, impondo imediatamente os seus mandamentos. Mas ele não fez nada disso. Nós já sabemos a história. O Filho Eterno de Deus escolheu tornar-se um embrião. Essa verdade deveria te deixar completamente maravilhada. O Criador do mundo, do universo, escolheu precisar do sim de uma jovem lá em Nazaré, escondida. Escolheu depender de um ventre materno. Escolheu crescer no silêncio durante 9 meses escondido. Exatamente como eu, como você, como cada um de nós começou a existir. Antes de ensinar, antes de fazer milagres, antes de escolher os discípulos, antes da cruz, antes da ressurreição. Deus quis ser filho antes de tudo isso. Quanto mais você meditar sobre isso, mais você vai perceber como essa decisão muda completamente a maneira de como nós enxergamos a vida humana. Porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura, o que você quiser chamar, que mede o valor das pessoas pelo que elas produzem, né? Pela autonomia, pelo seu desempenho, pelos seus resultados. Mas Cristo passou os primeiros 9 meses da sua vida sem produzir absolutamente nada, nada aos olhos do mundo. E ainda assim, aqueles meses ali escondidos, crescendo no ventre de Maria já faziam parte da nossa redenção. Isso significa que o valor de uma pessoa nunca depende daquilo que ela consegue produzir, que ela consegue fazer, depende simplesmente de quem ela é. E cada ser humano é infinitamente amado por Deus. Ele viu todos ali da cruz. Talvez seja por isso que a igreja sempre tenha defendido e ensinado a dignidade da vida humana, desde a concepção. Não apenas porque ali existe uma atividade biológica comprovada, mas porque foi exatamente assim que o próprio Deus escolheu entrar na história. O ventre materno deixou de ser apenas o lugar onde uma criança cresce e se desenvolve e tornou-se o primeiro santuário da redenção. Foi ali que o Verbo se fez carne. Foi ali que o infinito entrou no tempo. Foi ali que Deus santificou a vida humana. Desde o seu primeiro instante. Existe, porém, uma cena do Evangelho. Gente, essa cena é muito marcante e profunda. Logo depois da Anunciação, Maria vai visitar a sua prima Isabel. E assim, pensamos, humanamente falando, eram apenas 2 mulheres grávidas. Nada parecia extraordinário, mas o Evangelho ele nos revela aquilo que os nossos olhos não conseguiam enxergar. No momento em que Maria encontra, saúda a sua prima Isabel, João Batista estremece de alegria no ventre da sua mãe. Imagine a cena, que impressionante. Antes de nascer, João reconhece a presença do Salvador. Antes de existir qualquer sermão, antes de existir qualquer milagre, antes de existir qualquer demonstração pública da santidade, da divindade, na verdade, de Cristo. Já existe graça, já existe santificação, já existe o encontro, o primeiro... Vamos pensar, o primeiro ser humano a reconhecer o Messias não o encontrou ali andando sobre as águas fazendo um milagre. Não encontrou multiplicando pães. Não encontrou ressuscitado. Reconheceu o Messias ainda escondido no ventre da sua mãe. Percebe o que Deus está revelando? Uma criança, antes do nascimento, não é um projeto de ser humano. Não é uma promessa de humanidade. É alguém capaz de reconhecer a graça de Deus. Capaz de responder à sua presença.
capaz inclusive de alegrar-se em Deus. Quanto mais a gente contempla essa passagem, não é por nada que é o mistério do texto, que a gente vê que Deus gosta de agir no escondimento, enquanto nós buscamos sempre a grandeza do aparecer, do extraordinário para fora, sabe? Deus pensa a salvação escondida no silêncio de um lar. Enquanto a gente valoriza aquilo que aparece, Deus transforma a história dentro de um ventre, dentro de um ventre da mãe, de uma mãe. Por que que Deus nunca mediu a importância de uma vida pela sua visibilidade? Ele sempre mediu pelo amor. E essa lógica aparece novamente alguns anos depois, durante a vida pública de Jesus. E aí a gente já caminha mais pra frente nos evangelhos, né? Tem uma passagem que algumas pessoas estavam levando as crianças para Jesus abençoá-las. Só que os discípulos tentaram impedir, porque talvez eles tenham achado que seria uma interrupção. Estavam protegendo o tempo de Jesus. Jesus tinha adultos para ensinar, tinha milagres para fazer, tinha multidões esperando por ele, né? Na cabeça dos discípulos, as crianças estavam ali para interromper. Mas a reação de Cristo é surpreendente, para dizer no mínimo. O Evangelho diz que ele se indignou. E essa palavra ela não aparece muitas vezes na Bíblia. Jesus não apenas corrige os discípulos, ele demonstra uma santa indignação. Então ele diz: Deixai vir a mim os pequeninos. Não os impeçais, porque dos que são como eles é o reino dos céus. E que contraste, né? Os discípulos estavam ali imaginando as crianças, enxergando as crianças como uma interrupção. E Jesus enxerga um sinal do reino dos céus. Os discípulos pensavam na agenda, nas coisas práticas. Jesus pensava nas pessoas. Os discípulos valorizavam a produtividade, o tempo. Cristo valorizava o amor. Talvez nós também precisemos nos perguntar, com muita sinceridade, quantas vezes nós já olhamos para os nossos filhos exatamente como aqueles discípulos olharam para aquelas crianças? Se faça essa pergunta. Sabe, como alguém que interrompe os nossos planos. Você olha para o seu filho como alguém que ocupa o seu tempo, que dificulta os seus planos. E diante disso, Cristo responde não apenas com palavras, né? Ele responde com a própria vida, porque ele nunca considerou uma criança um obstáculo. E é muito pelo contrário, né? Ele escolheu tornar-se uma criança. O Deus Todo-Poderoso colocou-se livremente nos braços de uma mãe, precisou ser alimentado. Ele precisou ser carregado nos braços. Ele precisou aprender a caminhar. O Criador escolheu depender da criatura. E fazendo isso, ele revelou algo extraordinário pra gente. O verdadeiro amor nunca tem medo de ser vulnerável. Nunca tem medo da dependência. Nunca tem medo da vida. Mas se tudo isso é tão claro dentro da Bíblia, dentro dos evangelhos, se Deus se revela de maneira tão bela, o valor da fecundidade e da infância, como foi possível que uma civilização inteira, formada durante séculos pelo cristianismo, passasse a enxergar justamente o contrário daquilo que está ali, escrito nos evangelhos? Como que uma bênção passou a ser chamada de problema? A resposta não está apenas nas mudanças de comportamento ao longo dos anos. Essa mudança, eu acredito que é muito mais profunda. Mudou a maneira como o homem passou a enxergar e compreender a si mesmo. E talvez essa seja uma das transformações, acho que culturais, mais decisivas dos últimos séculos. Até aqui, nós olhamos para as Sagradas Escrituras. Nós vimos o projeto de Deus na criação. Nós contemplamos a encarnação, percebemos que Cristo não apenas falou sobre o valor da vida humana, mas ele escolheu vivê-la desde o ventre de Maria. Mas talvez alguém ainda possa falar, tá, tudo isso é uma interpretação bonita da Bíblia. Será que a igreja ensina desse mesmo jeito? O que a igreja ensina? E
É uma pergunta importante porque a fé católica ela não se apoia apenas na nossa leitura pessoal da Bíblia. Cristo confiou à igreja a missão de guardar fielmente esse depósito da fé. E quando nós olhamos para isso, para mais de 2000 anos de magistério de tradição, nós percebemos algo que realmente é impressionante. A igreja nunca mudou de posição sobre esse tema. Não porque seja resistente às mudanças do mundo, sabe aquela coisa? Mas porque a verdade sobre o ser humano não muda com o passar do tempo. Essa verdade é a verdade. Então, o catecismo da igreja, ele afirma que a fecundidade é um dom. E é um dom fim do matrimônio, porque o amor conjugal por sua própria natureza, ele tende a ser fecundo. Perceba que o catecismo usa palavras delicadas, olha a delicadeza disso. O catecismo não apresenta a abertura à vida como se fosse um peso imposto aos cônjuges, aos esposos. Ele diz que Deus inventou, ele não diz que Deus inventou tornar a fecundidade mais uma obrigação dentro do casamento, tornar o casamento mais difícil. A abertura à vida, ela pertence à própria natureza do amor conjugal. É, é como uma árvore saudável. Ninguém precisa obrigar a árvore a dar frutos. Ela simplesmente se frutifica porque ela tá ali, ela tá viva. Da mesma forma, o amor verdadeiro, ele tende naturalmente a sair de si mesmo. Ele deseja se doar. Ele deseja gerar vida. E poucos parágrafos depois, o catecismo ainda afirma que, onde ali para mim é uma das passagens mais bonitas de toda a doutrina sobre o matrimônio. O catecismo diz que o filho não é algo devido, mas é um dom. Que perceba a diferença entre essas duas palavras. Quando nós tratamos alguma coisa como um direito, nós esperamos que ela exista para nos satisfazer. É um direito, né? Ela tem que satisfazer as nossas próprias expectativas. Mas um dom, ele nunca pode ser exigido, ele só pode ser recebido. Ele só pode ser acolhido com muita gratidão. Talvez seja justamente aqui que a nossa cultura mais se distanciou do evangelho. Porque nós nos acostumamos a enxergar quase tudo como direito. É direito ao sucesso, é direito ao conforto, é direito ao planejamento, aquele planejamento perfeito ali que não pode sair nada de dentro, o controle e a lógica do reino de Deus, ela continua sendo outra. Tudo começa com a graça. Tudo é recebido de Deus, tudo é resposta ao amor que nos precede. E isso não significa que a igreja ensine a irresponsabilidade. É muito pelo contrário. A própria igreja fala da paternidade responsável. Existem situações reais e concretas, físicas, psicológicas, econômicas, familiares, em que um casal realmente pode e deve discernir diante de Deus a necessidade de adiar uma gravidez. Isso faz parte da prudência cristã, mas existe uma diferença entre discernir diante de Deus e fechar o teu coração, entre reconhecer que esse não é o momento de transformar o controle absoluto, sabe, da própria vida em um projeto permanente. Porque a pergunta do verdadeiro cristão não pode ser como que eu faço para garantir que nada saia dos meus planos. É assim que eu planejei, é assim que vai ser. A pergunta, ela é, Senhor, qual é a tua vontade para minha vida? Qual é a tua vontade para nossa vida neste momento? Pode parecer que a diferença não é tanta, né? Mas ela muda completamente a decisão da vida. Foi justamente isso que São Paulo VI recordou na sua encíclica ali em 68, 69, chama Humana Vitae. Naquela época, muitos acreditavam que a igreja acabaria mudando o seu posicionamento, o seu ensinamento, porque o mundo caminhava rapidamente para a direção oposta, para uma compreensão completamente diferente e nova da sexualidade. Prometia-se uma liberdade sem consequências, prometia-se um amor sem entrega, uma felicidade construída apenas sobre o individual, sobre a sua própria autonomia. Então, Paulo VI enxergou algo que poucos perceberam ali na época. Ele compreendeu que o problema não era apenas moral, era mais fundo, era antropológico. Era uma questão sobre quem o ser humano acreditava ser.
Então, na encíclica, ele recorda que Deus inscreveu no próprio ato conjugal 2 significados, e eles são inseparáveis: unitivo e o procriador. Porque quando tentamos separar deliberadamente aquilo que Deus uniu, nós acabamos ferindo não apenas a própria fecundidade, nós ferimos também a própria linguagem do amor do nosso corpo, porque o corpo ele possui uma verdade, ele não é um instrumento que usamos conforme as nossas próprias vontades, os nossos próprios projetos, ele faz parte daquilo que nós somos. Talvez seja justamente aqui que tenha começado uma das maiores mudanças que nós podemos ver na cultura. E a fertilidade, ela deixou de ser vista como uma capacidade maravilhosa. O corpo humano passou a ser reduzido e tratado como um defeito a ser controlado. Pensa como a nossa linguagem mudou. Hoje é muito comum você ouvir assim: ah, ela ficou grávida. Como se fosse um acidente. Ah, ficou grávida. Como se fosse um contratempo. Nós raramente ouvimos alguém falar: eles receberam um filho, receberam, né? Ou Deus confiou uma nova alma àquela família. Você já ouviu alguém falar assim? As palavras, elas revelam aquilo que existe dentro do nosso coração. Quando a linguagem já mudou, tenha certeza que o coração já havia mudado antes. Isso explica muito da sociedade em que vivemos agora, já há algum tempo, né? Durante alguns séculos, mesmo em tempos de fome extrema, de guerras, de muita dificuldade, os filhos eram vistos, num geral, como uma verdadeira bênção. E isso não significava que as famílias não tinham medo, que não passavam por dificuldade, que fosse fácil, mas existia uma convicção extrema e muito profunda que a vida pertencia a Deus, que ela vinha de Deus, que ela era recebida antes de ser meramente planejada. Ao longo do último século, porém, tô tentando me acertar com as luzes, aconteceu uma mudança quase que silenciosa. A pergunta deixou de ser, para que Deus me criou? E ela passou a ser o que eu, sabe, o que eu quero fazer da minha vida. Alguém já deve ter te perguntado. E talvez pareça uma mudança sutil nas palavras, mas ela altera absolutamente tudo. Porque quando Deus deixa de ocupar o centro da nossa própria existência, é inevitável que o eu ocupe esse lugar. E quando o eu se torna o centro da nossa existência, todas as outras pessoas passam a ser avaliadas conforme aquilo que elas podem acrescentar na nossa vida, ou podem retirar da nossa vida, ou podem atrapalhar o meu projeto de felicidade. E perceba que essa lógica, ela é sutil. Ela não começa dizendo, ah, os filhos são maus. Não é esse discurso. Ela apenas muda a pergunta. Em vez de perguntar, quem Deus está me chamando a amar? Ela passa a perguntar, quanto isso vai me custar? E quando é essa pergunta, os filhos deixam de ser contemplados como um dom que eles são. Passam a ser avaliados como um investimento, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou perder, como um risco, né? Como uma mera despesa, como um projeto que precisa caber na minha agenda. Talvez seja por isso que nós hoje façamos tantas contas antes de acolher, já vi jornais, um filho custa tanto. Nós calculamos o custo da escola, o custo do plano de saúde, o custo do enxoval, talvez o custo da pausa de uma carreira, de um quarto maior, e tudo isso é legítimo, pode ser legítimo. A prudência faz parte da vida cristã. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: quanto vale uma alma? Você já se perguntou isso? Porque aquilo que tem valor eterno, como uma alma, nunca poderá ser reduzido a um mero cálculo, a uma mera planilha. E foi justamente isso que João Paulo II procurou recordar durante todo o seu pontificado. Na sua catequese sobre a teologia do corpo, ele mostrou que o corpo humano, ele possui a sua própria linguagem escrita pelo próprio Cristo. Nós não fomos feitos para usar o outro. Nós fomos feitos para nos entregar, para transformar a nossa vida em dom. Por isso ele dizia que
O ser humano só se encontra plenamente quando ele faz de si quando ele faz de si mesmo um dom para os outros, um dom sincero para os outros. Perceba como essa frase, ela responde diretamente à lógica do nosso tempo, da nossa cultura. Hoje dizem que ser livre é viver para si, faça tudo o que você quiser. O evangelho, ele responde que a verdadeira felicidade e liberdade está quando nós aprendemos a amar verdadeiramente, não quando nós acumulamos possibilidades na nossa vida, mas quando nós nos entregamos. E talvez seja justamente por isso que tantos pais e tantas mães, eu, né, incluída, me incluo, mesmo enfrentando noites mal dormidas, muitas preocupações, muitas renúncias, testemunhe uma alegria extrema que o mundo não consegue explicar, porque nós descobrimos algo que na teoria, nenhuma teoria é capaz de ensinar, que o amor, ele cresce quando ele é dado, nunca quando ele é protegido do sacrifício. E talvez ninguém tenha vivido essa verdade de forma tão bonita e concreta do que os santos. Porque pare para pensar que os santos não são pessoas que tiveram vidas perfeitas, agora eu tô com vidas fáceis. Eles aprenderam a confiar em Deus, mais do que nos próprios cálculos, nos próprios planejamentos. E é olhando alguma dessas famílias santas que nós percebemos que tudo isso não permaneceu apenas ali nos documentos da igreja, algo, né, longe da gente, tornou algo teórico, né? Eles se tornaram verdade, santidade. Quando olhamos para a vida dos santos, é fácil prestar muita atenção nas circunstâncias deles, porque um teve filho, outro não teve filho, um foi rico, um viveu na pobreza, o outro perdeu filhos. Então, cada um na sua circunstância, e quanto mais eu meditava na vida de alguns santos, que eu tenho devoção, mais eu percebia que a santidade ela nunca nasceu das próprias circunstâncias. Ela nasceu da confiança. Todos têm esse denominador comum que é a confiança. Pense em São Luís, Santa Zélia Martã. Hoje nós olhamos para eles e vemos uma família santa. Mas eles conheceram o luto. Eles perderam filhos muito novos, ainda muito pequenos. Eles enfrentaram muitas doenças, muitas dificuldades financeiras até. E o cansaço, gente. O cansaço de criar uma família numerosa. Acho que eram 9, 10 irmãos. Então, nunca deixaram de enxergar cada filho como uma bênção, mesmo diante daquelas circunstâncias. Nunca deixaram de enxergar os filhos como uma alma confiada por Deus. Dali nasceu Santa Teresinha. Enquanto o mundo via preocupações, Deus via santos serem formados. Santa Teresinha, doutora da igreja. O mesmo aconteceu com Santa Giana, médica. Então ela sabia, ela conhecia perfeitamente os riscos da gravidez. Quando ela precisou escolher entre a própria vida e proteger a sua filha que ainda estava no ventre, ela, ela respondeu com um amor extraordinário, não tem outra palavra. A igreja, ela não nos pede que a gente repita exatamente as circunstâncias dos santos, até porque eu acho que não tem como. Ela nos convida a imitar aquilo que havia de mais profundo neles, que é o quê? A confiança. Porque todos eles sentiram medos, tenho certeza. Todos fizeram seus planejamentos, suas contas, todos experimentaram o peso da responsabilidade. Mas eles decidiram confiar mais em Deus do que em si próprios, nos cálculos, né? E talvez seja exatamente essa pergunta que esse vídeo deixa para cada um de nós, para você que tá assistindo. Em quem você confia mais? Na providência divina ou na tua ilusão de que nós conseguimos controlar completamente a nossa vida? Porque Deus quase nunca lhe entrega um mapa. Acho que ele nunca entrega um mapa, né? Ele entrega a própria mão pra gente segurar. E ninguém respondeu a essa pergunta, né? Esse convite de forma tão perfeita quanto Nossa Senhora. Quando hoje entrou ali na casa de Maria, Maria não recebeu nenhuma garantia. Não recebeu um plano detalhado do que iria acontecer, recebeu apenas um convite. E ela respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha essa resposta. Percebe que com esse sim ele responde diretamente à mentira do Jardim do Éden. A serpente dizia: não confie em Deus, ele esconde alguma coisa. Maria respondeu: eu confio.
Talvez toda a vida cristã possa ser resumida nessa escolha. Em qual voz nós vamos acreditar? Na voz do medo ou na voz do nosso Pai? Antes de terminar esse vídeo, eu quero falar com 3 pessoas, bem brevemente, já estamos acabando. Primeiramente, com quem carregador de um aborto. Se essa é a sua história, eu quero que você saiba que você não é definida pelo seu pior pecado. Eu sei, e eu digo isso não apenas porque a igreja ensina assim. Eu digo porque essa também faz parte da minha história. Cristo não veio ao mundo para aprisionarmos a culpa. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Se você ainda não levou esse seu pecado ao confessionário, à confissão, por favor, faça isso o mais rápido possível, porque a confissão não é um tribunal onde Deus procura motivos para condenar você. É ao contrário, é o lugar onde você encontra misericórdia, onde a misericórdia divina encontra a nossa miséria. E Deus nunca, nunca, jamais rejeitará um coração verdadeiramente arrependido. Agora eu quero falar com você que enfrenta essa dor da infertilidade. Talvez essa seja uma das cruzes mais silenciosas e mais doloridas que existem. A igreja nunca diminuiu essa dor, mas ela também nunca deixou de nos lembrar que a fecundidade ela vai muito além da, da biologia. Existem homens e mulheres que eles geram a vida através da adoção, da evangelização, da educação, da oração, do serviço e do próprio amor vivido no dia a dia. Nenhuma lágrima oferecida a Deus é desperdiçada. E por fim, eu quero falar com você que tem medo. Medo de não dar conta, medo de faltar dinheiro, medo de perder a liberdade. Se esse é o teu coração hoje, lembre-se de uma coisa. Deus nunca prometeu que você seria suficiente. Porque nenhum de nós somos suficientes. O que ele prometeu é que a sua graça basta. A maternidade e a paternidade, né, toda a vocação cristã, não são uma prova da nossa força. Não, é uma escola para aprendermos a depender da força de Deus. Talvez agora você perceba que esse vídeo nunca foi sobre filhos, propriamente dito, foi sobre confiança. Porque a pergunta mais importante nunca foi quantos filhos eu quero ter, eu vou ter, eu planejo ter. A pergunta, ela sempre foi: eu confio em Deus? Se no mais profundo do meu coração, do nosso coração, nós acreditamos que Deus é um pai verdadeiramente bom, então até os nossos, sabe, aquilo que mais nos assusta, começa a encontrar o seu lugar. A prudência deixa de ser medo, o planejamento deixa de ser controle. O casamento, ele deixa de ser apenas um projeto de vida, um projeto de felicidade e passa a ser um caminho de santidade. É por isso que, antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhos ou só me escute. Diga para você mesma, ali do fundo da tua alma: Senhor, eu quero confiar em Ti. Cura a imagem distorcida que eu fiz de Ti. Ensina-me, Senhor, a acreditar em Ti. Acreditar que Tu és Pai verdadeiramente bom. Dai-me o coração que ame mais do que calcula, que entregue mais do que controla, que saiba reconhecer como dom tudo aquilo que vem das Tuas mãos. E qualquer que seja a vocação que Tu preparaste para mim, para minha vida, concede-me a graça de vivê-la com fidelidade e confiança e alegria. Que eu nunca tenha medo da Tua vontade, porque eu sei que ninguém me ama mais do que Tu. Amém. Se esse vídeo falou com você, falou com teu coração, eu gostaria de pedir que você deixasse nos comentários uma única resposta. Depois de tudo o que a gente conversou, tudo que você ouviu aqui hoje, quem é Deus para você? Eu acredito que responder essa pergunta possa te ajudar de alguma maneira e vai ajudar também as pessoas que vão ler o teu comentário, a tua resposta. E mais do que qualquer isso vai ajudar mais do que qualquer debate, sabe? Porque esse assunto, ele precisa ser tratado com delicadeza. Que as pequenas coisas do teu dia te chamem a viver mais com Deus. E se você quiser conhecer
o 21 dias na Pequena Via, foi confiando e caminhando com Santa Teresinha que eu descobri uma verdade que transformou tanto a minha rotina, tanto a minha vida. Deus, ele não compete com a nossa felicidade, ele é a nossa felicidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E que Nossa Senhora te ensine todos os dias a responder como ela respondeu pro anjo. Faça-se em mim segundo a tua própria palavra. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.